Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao 500 mil de inscritos. Falta muito pouco, apenas 3.000. Ajude-nos a chegar lá se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos. A democracia agradece e nós também. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de outubro de 2023. São 8 horas da manhã. E se você está achando a investigação da agressão a Alexandre de Moraes muito lenta, a demora muito grande em punir gente que chegou a agredir fisicamente a família de Alexandre de Moraes, que o interpelou no aeroporto, parou no aeroporto e começou a agredi-lo verbal e fisicamente a ele e aos seus familiares, a razão acaba de vir à tona. Aqui você vê o Mantovani, o empresário de Santa Catarina, com a mão no rosto do filho do Alexandre de Moraes. Até porque você percebe que ele tem maior estatura, o filho do Alexandre de Moraes parece mais franzino que ele, e ele parece se valer dessa suposta superioridade física para intimidá-lo, o que por si só já deveria bastar para qualquer tipo de investigação. Uma conduta como essa que está nessa foto que você está vendo, aqui a mão do sujeito, aqui o rosto da pessoa, isso é mais do que suficiente para mostrar que houve uma agressão, uma tentativa de intimidação. É injustificável. Muito bem, a investigação não está andando. A investigação da agressão a Moraes está provocando um embate interno na Polícia Federal, que abre processo administrativo contra perito que apontou desrespeito aos protocolos na apuração do caso. Em julho passado, Alexandre de Moraes se envolveu em um acidente com um grupo de brasileiros no Aeroporto Internacional de Roma. Há duas versões para o episódio. Segundo o relato do magistrado, ele foi xingado e seu filho Alexandre Barsi agredido. Já os acusados, o empresário Roberto Mantovani, sua mulher Andréa Munarão e o genro Alex Zanata, confirmam que houve a discussão, mas negam que a agressão tenha ocorrido. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar o caso e para confrontar as versões. Primeiro nesse caso aqui, vamos lá. O fato de Alexandre de Moraes ter sido interpelado por essa família aos berros dentro de um aeroporto já é injustificável. Que direito essas pessoas têm de fazer isso? Ele não é um político, ele não disputa eleição, ele é uma autoridade do judiciário, é o presidente do Poder Judiciário brasileiro. Se falar que foi lá, questionou um político, tal, isso é normal no mundo inteiro, mas intimidar uma autoridade do Poder Judiciário fisicamente, porque quando você cerca uma pessoa para xingá-la, você faz a interpelação de uma forma física, não é? Não, mesmo que você não coloque a mão, é uma agressão física na medida em que você cerca a pessoa, você se aproxima da pessoa, não é? E a Polícia Federal requisitou as imagens da câmara de segurança do aeroporto italiano. O material chegou ao Brasil há 2 meses, mas em vez de ajudar a esclarecer, por enquanto ampliou a confusão. Como? Se você acaba de ver aqui a foto do homem com a mão no rosto do rapaz. É muito simples, vamos ver o que é que aconteceu. Para olhos leigos, as imagens não permitem um veredito. Para os agentes encarregados da investigação, foi possível concluir apenas que o filho foi alvo de uma aparente agressão consumada por um aparente tapa. E sabe-se, imagine, uma aparente agressão consumada por um aparente tapa. O que é que ele está fazendo aqui, esse homem, com essa mão no rosto do rapaz? Está aqui o rosto do rapaz, está aqui a mão da pessoa. O que é que ele está fazendo? Está fazendo um teste de visão? Está tampando um olho para ele olhar com outro? Não é possível uma coisa dessa, não é? E aí
é o seguinte: a vagueza das conclusões, essas conclusões de que uma aparente agressão, uma aparente tapa, gerou uma indignação na Polícia Federal. O diretor-geral, o chefe da Polícia Federal, mandou abrir, a corregedoria abrir um processo disciplinar para apurar a conduta do período Willy Ralph Neto, presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais. Motivo: a entidade divulgou uma nota questionando a análise das imagens do aeroporto ter sido realizada por um agente, o que, além de incomum, comprometeria a qualidade e a isenção do trabalho. É preocupante que procedimentos não periciais possam ser recepcionados como se fossem prova pericial, uma vez que não atendem às premissas legais, como a imparcialidade, suspeição e não ter obrigatoriamente qualquer viés de confirmação que são exigidas dos peritos oficiais de natureza criminal. Antes de determinar a instauração da sindicância, o delegado Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, fez chegar aos peritos que eles estariam ajudando a defesa dos agressores ao pôr em xeque os métodos utilizados na investigação. Veja bem, o chefe da Polícia Federal diz que a perícia está ajudando os agressores. E, na verdade, isso está muito claro. Esse Mantovani é um sujeito muito rico, ele tem muitas conexões e ele está conseguindo travar a investigação do caso contra ele. Em manifestação apresentada à Corregedoria na quinta-feira, Ralph alegou que as ponderações sobre a falta de perícia no caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes é uma posição de toda a categoria e que a abertura do procedimento disciplinar representa uma interferência no funcionamento da associação ao constranger suas lideranças que apenas cumpriram o dever funcional. A PF diz que decidiu não solicitar a perícia técnica nas gravações por considerar que não há dúvida sobre a autenticidade das imagens. Então aí, o que é que acontece? Minha amiga, meu amigo, veja só, aqui o Alexandre de Moraes, ele deixa a proximidade do sujeito. Esse vídeo circulou na internet, que não deveria, porque o vídeo não poderia ser vazado. O Mantovani, ou a defesa do Mantovani, vazou um vídeo e cortou toda a agressão e pôs só a reação do ministro. Esse vídeo está circulando na internet. O Alexandre de Moraes se afasta de alguém que está gravando, chama ele de bandido e entra na área de embarque. O Alexandre de Moraes não fez isso do nada, alguma coisa aconteceu antes. Onde está o que aconteceu antes? Então só isso já é outra ação absurda que deveria ter uma consequência, porque corre sob segredo de justiça o caso, não é? E aqui foi vazado e essa versão ajuda o agressor. Então, realmente, aí a conduta dessa associação de peritos e esse laudo, dessa forma como foi feito, deixa muito claro que há alguma ação do Mantovani em relação a esse caso. E a Polícia Federal está dizendo que não tem dúvida e que não entende como é que os peritos podem levantar dúvida de que a agressão aconteceu. É isso, você veja a força do direito, do dinheiro e a força da extrema-direita no Brasil. Conseguiu turvar uma investigação na Polícia Federal sobre um caso claro. Aqui está a demonstração do que aconteceu. Como é que alguém pode dizer que não está enxergando isso? Senhoras e senhores, vamos em frente. O caso ABIN, para coordenador do IBAMA, o monitoramento na mira da Polícia Federal é novo capítulo do aparelhamento da gestão de Bolsonaro. O caso ABIN, ele está para se transformar num equivalente do 8 de janeiro, talvez em alguma medida até com mais gravidade. Para resumir para você o que diz essa matéria. O que é que acontece? O Bolsonaro tentou um golpe contra as instituições ao intimidar as pessoas, monitorar e intimidar as pessoas. E esse coordenador do IBAMA, que tem essa opinião, e ele diz que foi intimidado
pelo bolsonarismo. Então ele usava esse sistema da ABIN para intimidar pessoas, para exercer uma ditadura branca no país. Conexões por trás do maior roubo de armas da história do Exército. Essa matéria diz basicamente que haveria conexão de parte das Forças Armadas com o crime organizado. O inacreditável episódio do roubo de um quartel do Exército em São Paulo de 21 armas, entre metralhadoras e fuzis, algumas delas capazes de derrubar até helicópteros, que veio à tona no último 16, teve outro componente, o indício forte de que uma parte das Forças Armadas tem conexão com os bandidos, incluindo as milícias do Rio de Janeiro. É pouco para você o que aconteceu com as Forças Armadas durante a era Bolsonaro? E Boulos vira prioridade número 1 de Lula nas eleições do ano que vem. O Lula vai jogar todo o seu prestígio em São Paulo para eleger Guilherme Boulos, e numa situação bastante difícil, porque um setor do PT não aceita o Boulos por ele não ser do PT, mas o Lula vê corretamente, a meu juízo, que é importantíssimo vencer a eleição municipal na capital paulista, até porque hoje a esquerda está muito fraca em nível municipal no país todo, e o PT não tem um candidato à altura dessa disputa, não tem. Infelizmente o Boulos é o único, ou felizmente, que é um ótimo político, não é? E a ABIN se queixa, a Casa Civil, sobre a operação da PF contra a agência. Então há uma briga aí que continua, eles brigaram para ver quem ia comandar a segurança do Lula, agora a PF acusa a ABIN desse monitoramento, dessa espionagem de cidadãos, e quem está se queixando de excessos é o Luiz Fernando Correia, que é o indicado de Lula para a ABIN, está dizendo que a PF está exagerando, tal, então não tem a ver com o bolsonarismo, nem com o caso da espionagem em si. A ABIN diz que colaborou totalmente com a PF, e a PF diz que a ABIN não colaborou absolutamente nada. E o governo tenta acerto com ruralistas sobre o veto ao marco temporal. O Palácio Planalto quer evitar a derrubada do veto, como aconteceu agora na indicação para a Defensoria Pública da União, e vamos ver se isso é possível, porque o Congresso tem força para derrubar o veto do Lula, o STF vai proibir, mas tudo isso demanda um desgaste enorme, né, muito maior, e o desgaste de o Lula ter um veto derrubado abre um precedente forte. Então estão tentando costurar uma negociação aí. E o conservadorismo, que está forte na era Lula, ele quer se fortalecer mais se distanciando do bolsonarismo. O que é que acontece? A direita, não a extrema direita, não é aquela que quer dar golpe de Estado, mas a direita neoliberal, essa direita que gerou, inclusive, né, que pariu a extrema-direita, que é a direita midiática, né? Os neoliberais, tal, o PSDB, essa direita quer voltar a ter importância no Brasil, porque, na verdade, a centro-direita perdeu para a extrema-direita. O povo de direita abandonou, porque, na verdade, nunca teve centro-direita no Brasil. Todo direitista no Brasil é extremista, tem ideias extremistas. E a extrema-direita quer se livrar da vergonha que é o Bolsonaro para ser vista como algo aceitável e civilizado. E o Lula marca reunião para definir os limites da atuação das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Lula não quer colocar as Forças Armadas, fazer uma intervenção no Rio de Janeiro, uma GLO, e colocar as Forças Armadas à frente de tudo. Na última intervenção, para que se tenha uma ideia, uma tropa desses soldados que fazia uma blitz no Rio de Janeiro metralhou o carro de uma família com 80 tiros, e não se sabe como atingiu e matou
somente o motorista, o patriarca dessa família, gente que não tinha feito nada apenas por ser negros. E os militares estão torcendo para o Flávio Dino ir para o STF, porque o Flávio Dino no Ministério da Justiça seria algo muito ruim para os militares, estaria desmoralizando os militares, e eles preferem que ele vá para o Ministério, para o STF, para que o próximo ministro seja menos intenso, vamos dizer assim, na relação com os militares. E também a oposição já torce por Dino no STF. Essa semana ele esteve numa comissão da Câmara controlada pelo bolsonarismo e deu uma surra nos bolsonaristas, e quando começaram a tentar desrespeitar muito, o Dino começou a citar as ligações do Bolsonaro com as milícias, e aí calou a boca de todo mundo. E a oposição culpa Rosa Weber pelo levante conservador. A Rosa Weber colocou marco temporal, aborto, drogas, tudo em votação, fez muito bem em fazer isso, e agora a oposição diz que o levante de direita, até de extrema direita, no Congresso é culpa dela, que pôs em pauta assuntos que eles querem aprovar como eles quiserem, sem contraposição. E o fato de a Rosa Weber querer acabar com essa história de botar um pequeno usuário de maconha junto com traficantes na cadeia fez com que o Congresso fizesse essa rebelião ultraconservadora de extrema direita. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.